Olá, coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e estou com a Fabiana Moreira como a nossa intérprete. Vamos conhecer um pouquinho mais de matemática? Hoje nós estamos com as situações problema 1. Por quê? Porque semana que vem, a quarta semana, nós vamos ter situação problema 2. Nós vamos basear nas interpretações do problema para facilitar isso para você, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Sonhar, imaginar e viajar é querer ir além e conhecer novos lugares. Então, vamos conhecer mais um pouquinho no estado de Minas Gerais. Imagina, então imagina que você vai viajar para Juiz de Fora. Vai direto para a Escola Estadual Professor José Eutrópio. Olha que escola bonita, linda, maravilhosa. Um beijo e um abraço para todos aí da escola e para todos de Juiz de Fora, né? Então, como você é aluno do quarto ano, você vai direto para a sala da professora Janaína, que é a professora do quarto ano dessa escola. Um abraço, Janaína, para você. A aula já começou e a professora já passou algumas atividades para você. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais com a Janaína, né, na matemática. Davi Santiago, abraço, Davi, para você. Tem meia dúzia de dezenas de figurinhas e seu irmão, o Mateus, tem o quádruplo de figurinhas. Quantas figurinhas Mateus tem? E aí? Como que a gente vai interpretar esse problema? O que a gente tem que prestar atenção na interpretação? O que é a palavra dúzia no meu problema? Dúzia. Qual que é o sentido e o que significa dezenas? Né? A gente tem que sempre prestar atenção nessas palavras para entender. Palavras que a gente não conhece, a gente tem que saber o significado. Então, vamos entender o sentido. Dúzia é o conjunto de 12 seres, objetos, etc., de mesma natureza. O que é isso? Para eu considerar dúzia, eu tenho que ter um conjunto com 12 elementos naquele conjunto. Eu falo que é 12 seres, por quê? Se eu tenho 12 cachorros, por exemplo, né? Então, eu tenho uma dúzia de cachorros. Se eu tenho 12 galinhas, por exemplo, eu tenho dúzia de galinhas, que é ser vivo. Quando eu falo objeto, pode ser qualquer coisa, pode ser mesa, cadeira, né? Então, a gente está falando de qualquer elemento de um modo geral, tá? Então, dúzia é o conjunto de 12, ou seja, tem que ter 12 elementos de mesma natureza daquele objeto, tá bom? E dezena é o conjunto de 10 seres, objetos, etc., da mesma natureza. Então, significa que dúzia é o conjunto de 12 elementos e dezena é o conjunto de 10 elementos, tá bom? Então, isso que é o sentido da palavra dúzia e dezena. Então, vamos imaginar o contexto para a gente começar a entender o problema direitinho. Olha, Davi Santiago, um abração, né, para o Davi que eu já mandei, e um abração para toda a turma do Davi, e mais um abraço especial para você, meu coleguinha que está aí, tá? Então, Davi Santiago tem meia dúzia. Quando eu falo meia dúzia, o que significa isso? Meia dúzia é o conjunto de 12 dividido ao meio, dividido por 2. Então, como é que fica? 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, meia dúzia são quantos elementos dentro daquele conjunto? São 6 elementos. Então, eu posso falar que são 6 elementos que eu tenho ali. No caso que a gente está falando do problema de figurinhas, né? 12 conjuntos, meia dúzia de dezenas, ou seja, 6 conjuntos de dezenas. Vamos ver lá, de novo. Quando eu falo assim, Davi Santiago tem meia dúzia de dezenas. Na matemática, no caso, aqui elas representam uma multiplicação. Dezena
É o conjunto de 10 figurinhas, ou seja, ele tem 6 conjuntos de 10 figurinhas. Como é que fica isso? Eu sei que meia dúzia é 6, então, ó, significa que ele tem meia dúzia, ou seja, 6 conjuntos de dezenas de figurinhas. Pode ser essas figurinhas mesmo que vocês gostam muito de brincar na escola. Sabe aquelas figurinhas que você fica brincando de tapão? Que na hora do recreio é uma festa? Tem época que tem crise, tem época que elas somem. Mas eu sei que os meninos amam, desde os anos iniciais até os anos finais, brincar com essas figurinhas. Então, olha lá. Ele tem meia dúzia de 10, de dezenas. Então, 6 vezes 10 vai ser 60. Aí você fala assim, Silvana, eu pensei diferente. Meia dúzia de dezenas significa meia é 6. 6 na casa da dezena. Então, 6 vezes 10 da dezena, eu tenho 60. É a mesma coisa que você está pensando. O mesmo jeito de sentido. No caso, a gente está falando de figurinhas, tá bom? Então, vamos lá. Mas o problema está tratando o quê? É eu saber quanto que Davi tem? Não. É saber exatamente quantas figurinhas que Mateus tem. Olha a pergunta, quantas figurinhas Mateus tem? Então, vamos ver o que Mateus tem. O problema fala, o Mateus tem o quádruplo de figurinhas. O que significa quádruplo? É uma palavrinha diferente também, que é da matemática. Quádruplo é multiplicar o que você está falando por 4. Então, é 4 vezes maior. É multiplicar por 4. Então, eu sei que Davi tem 60, não é isso? Então, é o que o Davi tem vezes 4. 4 vezes 60 vai dar 240. Então, significa que Mateus tem 240 figurinhas, tá bom? Então, olha lá. Vamos para outro problema. Davi Santiago foi visitar você, meu coleguinha, na sua cidade. E vocês resolveram passear em uma fazenda lá na sua cidade. Vocês arranjaram uma fazenda para passear. Chegando lá, nessa fazenda, vocês descobriram que nessa fazenda tem 6 vacas, 15 galinhas, 2 cachorros. Aí eu te pergunto, lá na fazenda, quantos pezinhos, quantas patas você consegue contar desses animais? Você vai sair contando um por um? Imagina, você está lá no pasto, as 6 vacas. Até que você conta 4 patas de uma vaca, a outra vaca já passou para lá. E aquela que você contou, de repente, quando você está contando aqui, ela voltou e passou para trás. Você se perdeu na contagem. E conta o pezinho de galinha, então? Se você for contar um por um. Não dá certo, porque olha lá, eu tenho as vaquinhas, elas estão acumuladas, né? Mas, igualzinho eu te falei, elas vão estar andando. Então, quando você está olhando a patinha, elas estão andando. Aí é que entra a matemática, para te ajudar. Porque você já tem um conhecimento de quantas patinhas tem. Que no caso, a vaca, ela tem 4 patinhas, 4 patas. A galinha, quantos pezinhos? 2, né? O cachorro tem quantas patas? 4 patas. Então, vamos pensar. A vaca, veja você sair contando 1, 2, 3, 4, contando pata por pata da vaca, é mais fácil fazer a conta. Porque toda vez que você tem adição de números repetidos, você está fazendo uma multiplicação. Então, quando você fala 4 patas com mais 4, 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 você teve uma repetição de adição. E isso é uma operação de multiplicação que é mais rápido de fazer. Porque aí, no caso, você vai fazer 4 vezes a quantidade de vaca. 4 vezes... Quantas vacas eu tenho? 6. Então, é 4 patas vezes 6 vacas, que é o número de vacas que eu tenho.
certo? Que vai ser igual a 24. Guarda esse número na cabeça, tá bom? Vamos guardar esse número na cabeça, porque a gente vai contar o resto. E as galinhas? Você vai sair contando? Não dá certo. Você já viu galinha num galinheiro? E você tentar contar alguma coisa, enquanto você está contando uma, a outra correu para outro lugar. Você vai se confundir. É melhor ir pela matemática. Como que você vai fazer? Quantos pezinhos? 2. Quantas galinhas você tem lá? 15. Então, 2 vezes 15, 30. Então, das galinhas, você tem 30 pezinhos, tá bom? E o cachorro? Quantas patas tem o cachorro? O cachorro tem 4 patas. Quantos cachorros eu tenho? 2 cachorrinhos. Então, vai ser 4 vezes 2, eu tenho 8 patas. Então, olha lá. 24 patas das vacas, 30 pezinhos das galinhas, 8 patas dos cachorros. Agora é só somar o número de patas que você vai conseguir contar, tá bom? Então, vamos lá. 24 com mais 30 com mais 8. Como que você vai fazer isso? Mentalmente, tá? Nós já estamos naquela etapa que a gente consegue fazer os cálculos mentais. Exercitando, como que você vai fazer? 24 com mais 30, que é um número redondo. 24 com mais 30 vai dar 54. 54 com mais 8 vai dar 62. Então, significa que nessa fazenda, você, coleguinha, vai conseguir, né? E conseguiu contar 62 patas, tá bom? Aqui uma curiosidade muito legal. Bora comigo. Você sabia que as baratas têm 3 pares de patas, 1 par de antenas e que é um inseto? Você sabia que barata é um inseto? Se você não sabia, eu te conto. Barata é um inseto. Mas vamos entender o problema. Entendendo o nosso problema. O que é par? Par, quando fala assim, ó, ela tem 3 pares de patas. Par. Par é casadinho de 2 a 2, tá bom? Então, se ela tem 3 pares de pata, ó, 1 par de pata, 2 par de pata, 3 par de pata. Então, na realidade, quantas patas ela tem? 6 patas. 1 par de antenas. Então, par é 2. Então, ela tem 2 antenas, tá bom? Então, imagine. Vão entender agora, eu já entendi como é que funciona a barata, o desenho da barata. Imagine que a sua casa foi detetizada. E sua mãe encontrou 8 baratas mortas. Sabendo que a barata tem 3 pares de pata, 1 par de antena, quantas patas e antenas tem juntas as 8 baratas? A pergunta é essa. Eu quero saber quantas patas tem junto. Qual que é o número de antenas e patas? Então, vamos pensar. No caso, 3 pares de pata. Se é par, são 2, então é 3 vezes 2, vai dar 6. Significa que ela tem 6 patinhas. E 1 par de antena é 1 vezes 2, porque par é 2, 1 vezes 2, 2. Então, ela tem 2 antenas. Tão baratinha aí, ó. Tá bonitinha na TV? Eu achei linda a barata. Tá em dúvida? Quer confirmar? Então, confirma. Pega aí na TV e mostra, ó. Quantas patinhas ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 patinhas e 2 antenas. Aí você fala assim, Silvana, é mais fácil saber contando antena. É. Isso é quando a gente tem pouca barata, né? O duro é quando eu tenho muita barata. E quando eu tenho bastante quantidade de barata. É mais fácil fazer a conta da matemática, viu? Então, como é que fica? 6 patas vezes quantas baratas eu tenho? 8 baratas. Então, 6 vezes 8 vai dar 48. Vamos para a antena.
Quantas antenas eu tenho? Par de antena, 2 antenas cada barata. Quantas baratas são? 8. Então, 2 vezes 8, eu tenho 16 antenas. Agora, é só escrever a resposta. São 48 patas e 16 antenas. Aí você falou assim, Silvana, eu achei que ia somar 48 com 16. Pata é pata, antena é antena. Não posso somar antena com pata, que são coisas diferentes, tá? Eu só posso somar coisas semelhantes. Diferentes não. Então, pata é pata, antena é antena. Ficou claro? Então, a resposta tem que ser separada. Então, a barata que a sua mãe encontrou lá, as 8, são 48 patas e 16 antenas. Fechou? Entendeu? Vamos para outro probleminha. Imagine que na sua escola, na sua coleguinha, vamos imaginar lá. Lá na sua escola tem 3 turminhas de 4º ano. Cada turminha tem 25 estudantes, né? Então é isso aí. Você vai imaginar, faz de conta. Aí você fala assim, mas minha escola não tem 3 turmas, minha escola tem mais turmas, minha escola tem menos turmas. Gente, atividade de matemática, problema de matemática, ele pode ser verídico, ele pode ser verdadeiro, mas nem todos são verdadeiros. Muitos são faz de conta. Então, você tem que imaginar que problema você está vendo é a situação. Você não está trabalhando com fatos reais. Posso estar trabalhando com fato real? Posso. Mas muitos dos problemas são fatos fictícios, são imaginários, faz de conta. Então, imagine que você, na sua escola, né? É a sua mesmo, tá, coleguinha? Com você que eu tô falando aqui, ó. A sua escola tem 3 turmas de 4º ano, com 25 estudantes cada um. Como que eu vou fazer? Eu tenho lá 3 turmas, cada turma com 25 estudantes. Eu vou fazer como? A multiplicação. 3 vezes 25. 3 vezes 25, 75. Silvana, mas como é que faz a conta? Você pode somar. Eu que não tenho negócio para escrever, esqueci. Então, você pode fazer 25 vezes 3, a conta normal, tá bom? Ou você pode ir pelo cálculo mental, que a gente vai multiplicando as dezenas e as centenas. No caso, como é só por um dígito a multiplicação, você vai fazer. Você lembra que cálculo mental a gente faz da esquerda para a direita, no papel da direita para a esquerda. Então, cálculo mental, multiplica. Põe no lugar do 5, que é a unidade, você vai colocar 0. Então, você vai multiplicar 3 vezes 20, 3 vezes 20, 60, certo? Guardou o número? 60. E 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? 15. 60 com 15 vai te dar o resultado 75 estudantes. Não deixe de praticar o cálculo mental. É agora que você vai começar realmente por essa prática de cálculo mental que a gente vem falando em várias das aulas aí, tá? Bastante tempo. Na sua escola tem 75 estudantes no 4º ano. Tá bom, meu bem? Então, ó, por hoje é só. Fique em casa, estude bastante, mande pergunta para cá, para a gente te responder. Não está com dúvida agora? Mande pergunta mais tarde no Conexão Escola, em todos os nossos canais de comunicação, que aí o seu professor vai tirar toda a sua dúvida, tá bom? Um beijo para você, até a próxima aula.